Capítulo 7. Voltar ao primeiro amor. A maior dificuldade na conversão é ganhar o coração para Deus. E a maior dificuldade após a conversão é manter o coração com Deus. John Flavel. Há muitos anos, fui ao supermercado para fazer uma compra. Não era o que poderíamos chamar de compra do mês. Apenas uma comprinha, daquelas para suprir necessidades de 1 ou 2 dias. Saí de casa com certa quantia em dinheiro e, portanto, fui somando mentalmente o preço dos produtos para não exceder o valor que levara comigo. Depois que as mercadorias passaram pelo caixa, sobrou um pequeno troco. Não lembro o valor exato, mas eram poucas moedas. Perguntei então se daria para comprar alguns chocolates, porque pensei em levar para minha esposa e meus filhos. Fui informado que tal quantia pagaria 3 unidades de um chocolatinho em forma de bastão. Aceitei e voltei para casa com os pequenos mimos. Quando entreguei aos meus 2 filhos, Israel e Lissa, eles fizeram a maior festa. Achei também que veria empolgação na reação de minha esposa Kelly, mas em vez disso ela protestou. Que decadência! Levei um susto tanto com a frase dita como o olhar de censura que veio a reboque. A carinha de Dom Juan que fiz e o chocolatinho que ofereci não produziram resultado algum na tentativa de agradar minha esposa. Assim sendo, disparei. Do que é que você está falando, mulher? Ela nem sequer titubeou para responder. No início, quando começávamos a namorar, você me trazia chocolates finos e importados. Depois que ficamos noivos, você começou a aparecer com caixinhas de bombons sortidos. Quando nos casamos, passou a trazer um bombom médio por vez. Agora, só um chocolate pequeno e barato. Onde é que isso vai parar? Caímos na gargalhada com o protesto da Kelly. Depois, no entanto, percebi que havia um fundo de razão. Comecei a repensar minha dedicação em agradá-la e concluí que ela estava certa. É claro que eu ainda a amava. Eu realmente não achava que houvesse perdido o amor. Porém, ficou evidente que o empenho em agradar minha esposa já não era o mesmo do começo. Todo relacionamento amadurece e nem tudo será para sempre como foi no início. Eu poderia mencionar muitas coisas que melhoraram ao longo dos anos, mas o fato é que, nesse aspecto específico, expressão de valorização e carinho, eu havia decaído. Chocolates populares também podem ser gostosos, mas não são tão românticos. Eu pedi perdão à minha esposa e prometi resgatar o que deixara de lado. Obviamente, voltei a presenteá-la com seus bombons preferidos. O episódio rendeu mais reflexões. Se essa baixa na dedicação acontece em um relacionamento humano natural, por que deduzir que não aconteceria no plano espiritual? Da mesma forma que com a rotina perdemos a paixão e o interesse do amor para com certas pessoas que de fato amamos, também permitimos aos poucos e inconscientemente que nosso relacionamento com o Senhor sofra desgastes. Contudo, o Deus que nos chamou a um relacionamento de amor total não aceita isso. Ele protesta e pede de volta aquilo que se perdeu. Nas visões de Apocalipse recebidas pelo apóstolo João na ilha de Patmos, o Senhor direcionou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Em carta endereçada à igreja de Éfeso, Jesus protestou especificamente contra a decadência do amor. Ele acusou a perda do que chamou de primeiro amor. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse capítulo 2, versículos 2 a 5. O que é o primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima das demais coisas. E não digo isso baseado apenas em minha experiência ou na de tantos outros que compartilharam da mesma sensação.
Quem aponta essa qualidade de resposta é a própria palavra de Deus. A reação interior foi bem exemplificada em parábolas. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Mateus capítulo 13, versículos 44 a 46. O Senhor falava de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda estava disposto a abrir mão de tudo que tinha para desfrutar do valioso achado. Essas duas características são evidentes da vida de quem teve um encontro real com Jesus. Regozijar-se e tê-lo como maior tesouro a ponto de abrir mão de tudo. A postura alegre e disposta é marca do primeiro momento do relacionamento com Cristo. A questão é que esse primeiro amor não deveria ser abandonado. A alegria inicial foi mencionada em outra parábola, a do semeador. Nela, Jesus aponta que o fogo, o mesmo que num princípio ardeu intensamente, pode ser apagado. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus capítulo 13, versículo 20 e 21. O problema por ele mencionado é que alguns crentes permitem, diante das provações, que a alegria e a empolgação esmoreçam. Outros cristãos, em contrapartida, até mesmo encarando as mais duras provações, permanecem transbordantes de regozijo, o que me faz entender que o nosso amor a Cristo deveria sobreviver às provas. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos capítulo 5, versículos 40 e 41. Quando alguém tem a revelação correta do Evangelho, o reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. É assim que começa a jornada de cumprimento do maior mandamento, amar a Deus de todo o coração, alma, entendimento e forças, mesmo quando estas são desafiadas por açoites. O primeiro amor, seja aquele do começo, seja o que vem conservado depois de muita caminhada, certamente leva-nos a viver intensamente a fé. Foi assim desde o início da era cristã. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. O livro de Atos dos Apóstolos revela uma igreja viva, cheia de paixão, fervor e desprendimento. E o propósito dos relatos, mais do que apenas registrar a história, é comunicar-nos uma mensagem. Seguramente o Pai Celeste esperava que a dimensão de entrega dos primeiros crentes pudesse ser partilhada por todos os seus filhos. A multidão dos que creram era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um
conforme a sua necessidade. Atos capítulo 4, versículos 32 a 35. Esse amor nos leva a buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal, no anseio por ele, que nada mais importe. O ser humano foi criado para buscar a Deus. Esse propósito divino é claramente revelado nas Escrituras. Na pregação do apóstolo Paulo em Atenas, ele fez a seguinte afirmação: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscar em Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículos 24 a 27. A declaração bíblica é muito específica. O homem foi criado e estabelecido na terra para buscar Deus, mesmo que tateando por estar em cegueira espiritual. Também é possível notar quanto o Criador quer ser achado, o que levou Paulo a afirmar que ele não está longe de cada um de nós. É importante acrescentar que Deus não espera apenas que os homens o busquem, mas que o façam de forma correta. Por meio do profeta Jeremias, o Senhor explicou o que é necessário para encontrá-lo. Não uma busca qualquer, mas uma em que dedicamos tudo de nós. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, versículo 13. Tem a ver com a intensidade da busca, mas também com o desejo que desperta tal busca. O Senhor não espera que o amemos por obrigação. Ele nos criou com livre-arbítrio, na expectativa de que nós o escolhêssemos. Nesse sentido, o primeiro amor é a combinação de desejo e devoção, ambos tidos em profundidade. Esse amor, que parte de um desejo por ele e é expressado em intensidade, a ponto de nada mais importar, além de impulsionar a busca, também culmina em trabalho. Jesus relacionou o amor a obras quando disse a Pedro que, se ele o amasse, pastoreasse seu rebanho. João 21, versículos 15 a 17. Já o apóstolo Paulo ressaltou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade desse amor, constrange-nos a não mais viver para nós mesmos, e sim para ele. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Foi esse constrangimento de amor que fez com que o apóstolo trabalhasse muito para o Senhor, mais que os demais apóstolos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, que leva a buscar e a servir ao Senhor com intensidade e paixão. E isso deve atingir cada um de nós. A perda. Uma boa forma de definir alguma coisa é começar entendendo que ela não é. Remover o conceito falso abre espaço para a absorção do correto. O próprio Cristo lançou mão desse tipo de didática em seu ensino. Quero, portanto, apontar o que a perda do primeiro amor não é. Alguns acham que, se o primeiro amor leva ao trabalho, então a perda do primeiro amor é acusada por uma diminuição da produtividade, ou seja, uma lógica reversa. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é necessariamente uma questão de relaxamento nas atividades. Conheço as tuas obras,
tanto o teu labor como a tua perseverança. Apocalipse 2:2. A palavra grega traduzida por labor é kopos, que, de acordo com Strong, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Não há como presumir que os efésios tinham demonstrado queda de produtividade no serviço ao Senhor. Há muitos crentes que, mesmo tendo perdido a paixão pelo Senhor, continuam dedicando-se ao trabalho. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, por interesse num galardão ou por quaisquer outros motivos que, acompanhados de um primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos não fazem. Voltando ao Apocalipse 2, também não vemos a igreja de Éfeso sendo acusada de enfrentar uma crise de desânimo ou por cogitar desistir. Pelo contrário, a declaração do Senhor antes de ter condenado a perda do primeiro amor foi um elogio à persistência. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Apocalipse capítulo 2, versículo 3. É possível ter suportado provas de fogo com perseverança, mas estar distante de um amor intenso pelo Senhor. Determinado que não é, vamos resumir em uma sentença o que é perder o primeiro amor. Pecado que comete quem abandona voluntariamente a intensidade do amor ao Senhor. Vamos analisar o texto bíblico para entender melhor. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Em primeiro lugar, a perda do primeiro amor é retratada como uma queda, como algo que Deus tem contra nós. Há um claro chamado divino ao arrependimento. Deve ser classificada, portanto, como de fato é, um pecado. Além disso, o protesto de Jesus está centrado no abandono do primeiro amor por parte daqueles crentes. A palavra grega afieme, traduzida por abandonar, possui significado amplo. Strong define assim: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, de um marido que se divorcia de sua esposa. Enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Tais conceitos refletem um ato voluntário de abandono, descaso ou negligência, e não um mero acidente. Ainda se percebe que Jesus não exorta aquela igreja por não o amar, porque não se tratava de ausência completa de afeição. Havia amor. Ele perdera, no entanto, intensidade. Não era mais a paixão que o Senhor esperava encontrar. Gosto da forma como Dutch Sheets fala sobre isso em seu livro O Meu Maior Prazer. Quando escreveu à igreja de Éfeso, ele disse: contra você, porém, tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. A palavra grega traduzida por primeiro nessa passagem é protos, que significa primeiro em tempo, lugar, ordem ou importância. Considerando que seria ilógico presumir que Cristo teria sido a primeira pessoa que cada um deles tinha amado, parece ser razoável concluir que ele estava usando a palavra no sentido de importância. Vocês abandonaram o amor que deveria ser sua prioridade número 1. Foi o que obviamente ele quis dizer. Perder o primeiro amor é pecado. Trata-se de abandono voluntário. E a grande questão é a intensidade, porque Jesus não deseja menos que amor total. Definidos tais pontos, consideremos o que produz a tal perda. Por que perdemos? O amor a Cristo é como um fogo. Se colocamos lenha, fica ainda mais inflamado. Contudo, se jogamos água, ele se apaga. Falhamos tanto por não o alimentar, quanto por permitir que outras coisas o extingam. Muitos fatores contribuem para que o amor pelo Senhor perca a intensidade, mas quero enfatizar 4. Precisamos entendê-los se quisermos evitar a perda.
ou se desejamos restauração para o que já foi perdido. Convívio com o pecado. Cito como primeiro fator de esfriamento o convívio com o pecado. A base é a seguinte declaração de Jesus: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versículo 12. Ao falar de convívio com o pecado, ao invés de o pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado já está distante de Deus, mas não é esse o foco aqui. Embora a ausência do primeiro amor seja chamada de pecado, esse pecado não é obrigatoriamente ocasionado por outro, cometido pela mesma pessoa. Muitas vezes a frieza é gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Creio que em Mateus 24:12, Jesus se refere aos pecados da sociedade em que vivemos. Com a multiplicação dos pecados ao redor de nós, e não necessariamente em nós, convivemos com certas coisas que, ainda que não as pratiquemos, passamos a tolerar. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Até alguns filmes que deveriam apenas proporcionar entretenimento podem servir como amenizadores de valores contrários aos que pregamos. Acabamos por aceitar com naturalidade a violência, a imoralidade e muito do que é mundano. Ainda que não cedamos a tais pecados, precisamos manter um coração que aborreça o mal. Provérbios 8:13. Do contrário, ficaremos habituados a valores errados, e isso causa esfriamento. Não pecamos, mas esfriamos. Algumas coisas não são necessariamente pecado. Contudo, não significa que não sejam nocivas à vida espiritual. Na antiga aliança, a diferença entre pecado e impureza era clara. O pecado era tratado com o sangue dos sacrifícios, já as impurezas com água. Mas alguém, por causa da impureza, mesmo sem ter pecado, poderia ser impedido de entrar no santuário para adorar a Deus. O pecado era voluntário e a impureza nem sempre. Se uma pessoa tivesse contato com alguém impuro, por exemplo, mesmo sem pecar, poderia ser impedido de ter contato com aquilo que era sagrado. Muitas vezes deixamos de reconhecer que há empecilhos à vida espiritual, até mesmo entre coisas lícitas. Paulo declarou aos Coríntios: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 6:12. Não se trata de evitar apenas o que é proibido, mas também aquilo que é prejudicial. E a proximidade ou exposição excessiva ao pecado, mesmo sem cometê-lo, pode trazer esfriamento espiritual. Precisamos agir como Ló, que se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. Ele pode ter errado em alguns aspectos, mas as Escrituras não retratam apenas seus erros. Aliás, elas destacam especificamente um comportamento louvável. Observe: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim o Senhor sabe livrar das provações os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. 2 Pedro capítulo 2, versículos 6-9. Falta de profundidade. O segundo agente de esfriamento é a falta de profundidade na vida cristã. Quantas pessoas vivem superficialmente o relacionamento com Cristo? Na parábola do semeador, Jesus falou acerca da semente que caiu em solo pedregoso. A planta brota depressa, mas não desenvolve profundidade. A razão é que a raiz não consegue penetrar no solo com muitas pedras, mas pouca terra. O resultado é uma planta superficial. E o risco é que, em saindo o sol, figura do calor das provações, ela pode morrer rapidamente. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação,
se desviam. Lucas capítulo 8, versículo 13. O segredo para não nos afastar do Senhor, nem perder a alegria inicial, é desenvolver profundidade na vida espiritual. Precisamos de raízes profundas. Certos cristãos vivem somente de cultos semanais. Não investem tempo em relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a carne para andar no espírito, não se envolvem no trabalho do Pai. São rasos, contentam-se com a superfície. O que esperar espiritualmente falando como consequência dessa superficialidade, senão uma vida curta? Infelizmente, muitos crentes não percebem que sua fé tem prazo de validade e está com dias contados. A razão? Não cresceu para baixo. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. É interessante e desafiador notar que a questão da profundidade também atinge servos do diabo. Em carta à igreja de Tiatira, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina, e não reconheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse capítulo 2, versículos 24 e 25. O mesmo princípio também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano das trevas chega a desenvolver profundidade, mesmo que em uma caminhada rumo à perdição, quanto mais nós que conhecemos a verdade. Não devemos aceitar viver no modo superficial. O motivo não deve ser apenas porque, em perspectiva, até um servidor do diabo caminha para a profundidade, mas porque o raso é um lugar de risco extremo para a nossa fé. Falta de tratamento. Já vimos que o potencial de frutificação da palavra de Deus pode ser abortado pela falta de raiz, de profundidade. Ainda há, entretanto, outro exemplo negativo utilizado pelo Senhor Jesus na mesma parábola, que é a semente que caiu entre espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas capítulo 8, versículo 7. Talvez os espinhos, enquanto pequenos, não pareçam tão comprometedores. Provavelmente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Porém, eles cresceram e sufocaram a semente da palavra, abortando o propósito divino de frutificação. O mestre explicou o significado prático da alegoria. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, e seus frutos não chegaram a amadurecer. Lucas capítulo 8, versículo 14. Aquelas áreas não tratadas em nossa vida talvez não pareçam a princípio tão nocivas, mas é apenas questão de tempo. Posteriormente, elas se mostrarão vilãs, sufocadoras da fé e do amor a Deus. A queda espiritual nunca é instantânea ou imediata, mas sim um processo que envolve repetidas negligências da nossa parte. São essas mesmas inocentes negligências que podem acabar vencendo-nos depois. É por isso que devemos dar mais atenção às áreas que precisam de tratamento em nós, abrindo-nos ao trabalhar do Senhor. Exigirá de nós um coração amolecido para ser moldado pelas mãos do oleiro, mas evitará um futuro desastroso. Distrações. O quarto fator de esfriamento são as distrações. Diferentemente de quem trava uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, em geral, alguém que não tem cedido ao pecado. Ele, contudo, perde o alvo ao distrair-se com coisas que talvez até sejam lícitas, mas roubam o foco. Tais dispersões concorrem com o que deveria ser prioridade. A Bíblia revela que, quando Moisés foi ao Egito com a mensagem de libertação, o faraó aumentou o trabalho do povo para que este esquecesse a ideia de adorar a Deus. O faraó disse também: o povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas. Naquele mesmo dia, faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo:
Daqui em diante, não forneçam mais palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Que eles mesmos ajuntem para si a palha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a estes homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Êxodo capítulo 5, versículos 5 a 9. Esse quadro, a meu ver, é uma ilustração da estratégia usada por Satanás até hoje contra os cristãos. Aliás, na tipologia bíblica, o faraó é uma figura do diabo, nosso antigo tirano e opressor de quem Deus nos libertou. Colossenses 1,13. A ideia do faraó foi ocupar os israelitas a ponto de esquecerem a vontade de Deus para aquele momento. E a mesma armadilha segue capturando crentes. Hoje em dia, muitas pessoas se envolvem tanto com os negócios que nem sequer têm tempo para lembrar de buscar a Deus. Desde a antiga aliança, o Senhor exige um dia semanal de descanso no qual as pessoas não somente paravam de trabalhar, como também usavam o tempo para buscar e adorar ao Senhor. Infelizmente, há muita ocupação tem sido fator de distração para cristãos sinceros que não cederam às pressões do mundo ou do pecado, mas permitiram que o relacionamento com Deus esfriasse. Na parábola da grande ceia, Jesus descreveu um banquete, o que não fala apenas de um lugar para comer e renovar as forças, e sim de tempo de comunhão e intimidade à mesa. Assim como na carta à igreja de Laodiceia, Cristo usou a figura de uma ceia para retratar seu anseio de relacionamento conosco. Apocalipse 3:20. Esse era o assunto em questão na parábola. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Lucas capítulo 14, versículos 15 a 20. Mesmo diante de um claro chamado à comunhão, Cristo advertiu que muitos perdem a consciência do convite divino por causa de distrações, coisas que em si não são erradas. Ele ilustrou coisas lícitas que podem ser consideradas até bênçãos: aquisição de propriedades, melhoria da capacidade de produção, constituição de uma família, Lucas 14, 15 a 24. Até o casamento, uma importante e graciosa instituição divina, pode se tornar uma distração e atrapalhar a dedicação ao Senhor. A Bíblia diverte sobre isso. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 32 a 35. Algumas coisas não são erradas em si mesmas, ou seja, são naturalmente justas e legítimas. O problema é quando concorrem com o lugar de importância que só Deus deve ocupar. Assim, o que é correto ocupa o lugar errado. É dessa forma que o serviço prestado ao Senhor também pode ser tido como uma distração. Já vimos que os irmãos de Éfeso perderam o primeiro amor, ainda que não tivessem parado de trabalhar para Deus. Encontramos uma clara advertência do Senhor Jesus no episódio bíblico de Marta e Maria. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus,
Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Lucas 10:40. A palavra que consta no original grego, traduzida por agitava-se, é perispal e significa separar, afastar, distrair. Em sentido metafórico, fala de entrar num estado de estresse mental, estar distraído, estar superocupado, bastante atarefado a respeito de algo. Muitas traduções optaram pela expressão distraída com muitos serviços. Não creio que Marta estivesse trabalhando somente para manter a casa em ordem. Penso que ela conservava boa motivação. Queria ser boa anfitriã, desejava receber e servir bem ao Senhor Jesus. Porém, até os bons motivos podem tornar-se distrações. Jesus corrigiu Marta, mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Apenas uma é necessária. Nada, absolutamente nada é mais importante. Distração alguma pode mover-nos da concentração em buscá-lo. Precisamos ter cuidado com qualquer coisa, até com as boas e lícitas que podem ser consideradas bênçãos. A razão é clara. Tais bênçãos podem distrair, tirar o foco que precisa estar no abençoador. Ele, em primeiro lugar, sempre. Manter atenção nessas 4 áreas protege o amor pelo Senhor. Observá-las é útil para evitar perda ou depreciação do primeiro amor. Não podemos, contudo, abordar somente a prevenção, porque muitos de nós perderam o primeiro amor. Sendo assim, o que fazer se já houve perda? Caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus que utilizou o verbo voltar neste contexto. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Essa porção das Escrituras revela 3 passos que devem ser dados a fim de retornar ao primeiro amor. 1. Lembre-se. 2. Arrependa-se. 3. Volte à prática das primeiras obras. O primeiro imperativo é o ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda. Não há melhor maneira de retomá-lo que lembrar os primeiros momentos de fé, comunhão e experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou: Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Nem sempre nos damos conta daquilo que perdemos. Uma boa forma de dimensionar nossas perdas é contrastar o que vivemos hoje com aquilo que vivenciamos anteriormente em Deus. Isso porque algumas lembranças possuem poder de produzir em nós anseio por restauração. Recordo-me de uma ocasião em que fui visitar meus pais. Na casa deles, entrei no quarto que, quando solteiro, compartilhava com meus irmãos. O simples fato de estar naquele ambiente trouxe à minha memória inúmeras recordações. Foi como disparar um gatilho. Revivi momentos de oração e intimidade com Deus, que desfrutava naquele cômodo. Recordei emocionado as horas que eu passava lá, diariamente, trancado em oração. Sem que ninguém me falasse nada, percebi que minha vida de oração já não era como antes. Tais lembranças impulsionaram uma retomada de minha dedicação à oração. Ainda hoje, ao pensar nas experiências de poderosa visitação de Deus vividas naquele quarto, sinto-me movido pelo Espírito. É bom frisar que apenas a lembrança não produziu mudança alguma. Ela trouxe um misto de saudade, tristeza pelo que havia deixado para trás e arrependimento por ter negligenciado algo tão importante. Aqui entra a segunda ação que Jesus exigiu dos irmãos de Éfeso. Arrependa-se. Não basta ter saudade de como as coisas eram. É preciso sentir dor pela perda do primeiro amor. Faz necessário lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É imperativo reconhecer que é mais do que sentimento. É muito mais do que entrar no âmbito do desânimo ou da crise emocional.
Como já afirmei, trata-se de um pecado, falta de amor, desinteresse para com Deus. E pecado exige arrependimento sincero. À semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos estar posicionados em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Tiago capítulo 4, versículos 8 a 10. Humilharmos-nos perante o Senhor é o caminho para a exaltação. Ou melhor, podemos chamar de restauração, porque ela é, inevitavelmente, a consequência do arrependimento. Ao reconhecer que abandonamos o primeiro amor, é crucial separar rapidamente um tempo para orar e chorar. Nesse ambiente, buscar a renovação da paixão por ele. Entendo que recordar e chorar não são toda a cura, porém são importantes passos em direção a ela. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor continua em um terceiro ponto. Volte à prática das primeiras obras. É indispensável ir além. O que se requer do que recordou e arrependeu-se é o retorno às práticas um dia abandonadas. As primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a ele, ou seja, são uma forma de expressá-lo e alimentá-lo. Elas têm a ver com a forma com que nós o buscávamos e como nós o servíamos. Ressalto que Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da perda, de um retorno ao que era antes. Precisamos voltar a agir como no início da caminhada com Cristo. Lembre-se de que ele não aponta um erro para destruir-nos, mas para impulsionar-nos a um lugar melhor. A tristeza do arrependimento existe e é produtiva. Ela deve tomar nosso interior. O processo, porém, não acaba aí. É vital levantar o rosto do chão, sacudir a poeira e prosseguir. Para que isso seja possível, contamos com a maravilhosa graça de Jesus, disponível a quem quiser trilhar esse caminho de amor. Primeiro, o resgate do primeiro amor. Depois, a permanência nele. Que aceitemos o desafio e sigamos cada passo necessário para entregar-lhe nada menos que amor total.